Fala, meus irmãos queridos, preciosos, vamos entrando tanto no Instagram quanto no Facebook. É uma alegria estar aqui com vocês. Nós estamos na nossa célula online, no nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Então vai chamando o pessoal, mande aí o link para outras pessoas através das suas redes sociais. Chama a galera para estar conosco, ouvindo a palavra de Deus, uma palavra abençoada do coração de Deus para os nossos corações. É uma alegria estar aqui com vocês. Nós sabemos que Deus tem preparado algo especial para o nosso coração. Nós vamos aprender lições valiosas, ensinamentos preciosos, doutrina bíblica, teologia pura, ensino da palavra de Deus, prática e abençoada para as nossas vidas. Eu tenho certeza que você será tremendamente edificado. Aqui é um dos textos mais lindos que nós conhecemos da palavra de Deus, que relata aquilo que nós éramos, aquilo que Deus fez por nós e o que nós podemos nos tornar em Cristo Jesus. Esse trecho de Efésios capítulo 2, de 1 até 10, nós aprendemos essas três verdades. E o título da nossa ministração hoje é Do Pecado para a Salvação. Do pecado para a salvação. Como é que Deus nos tirou do império das trevas e nos conduziu ao reino do seu Filho amado, ao reino da luz? Como é que Deus fez isso? Como é que se processou do pecado para a salvação? E o que Deus espera de nós como filhos amados, que somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor? O que Deus espera de nós como filhos de Deus, como cidadãos dos céus, como homens e mulheres que querem fazer a diferença nessa geração? Então, abra a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus em Efésios 2, de 1 a 10. Dá um toquezinho para os meninos lá. Eles devem estar jogando. Graças a Deus. Que bênção, né? Vocês estão aqui, já temos 5 pessoas online conosco. A Ellen, o Leonardo, a Ana Carolina, a Cris Risato, a Jaqueline Caprioli também está online conosco. Um abração, queridos. Beijão do pastor Giovanni. Que Deus vos abençoe. Louvado seja o nome do nosso Senhor. São 8h02. Nós estamos iniciando a nossa live, crendo que Deus fará coisas preciosas. Então abra a palavra de Deus comigo em Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Nós vamos ler todo o texto e depois, versículo por versículo, vamos extrair as lições que nós aprendemos nessa linda carta de Paulo aos Efésios. Preste atenção o que diz a palavra de Deus. Efésios 2:1, a Bíblia Sagrada diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Glória a Deus, que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Vamos orar ao iniciarmos essa reflexão, esse sermão, essa meditação. Vamos pedir a iluminação do Espírito Santo sobre nós. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, junto com os meus irmãos, nos seus lares, nas suas casas, através dessa internet. Ó Deus, te damos toda a glória, toda a honra, todo o poder. Obrigado pelas sagradas escrituras. É a Tua palavra que nos transforma. É a Tua palavra que revela o Teu coração bondoso, misericordioso, gracioso.
ó Deus bondoso para conosco, ó Deus, vendo o nosso estado calamitoso, miserável, de pecados e mazelas, o Senhor teve misericórdia de nós. As compaixões do Senhor nos alcançaram através da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Por isso fala conosco, através do Teu Espírito, transforma os nossos corações, nos faz entender a obra grandiosa da salvação, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por amor a nós. Que possamos lembrar da onde Deus nos tirou, o que Ele fez por nós e o que nós podemos nos tornar com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós te agradecemos de todo o coração, abençoa os meus irmãos e usa a minha vida debaixo da tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. No Instagram já estamos em 7 pessoas online, aqui também no Facebook, a galera entrando, vai compartilhando através das suas redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook. Nós também queremos deixar as nossas redes sociais sempre aqui disponíveis para você. Visite o nosso site, casanarrocha.com, e também nós temos o Instagram, o YouTube e o Facebook com o nome da igreja. Igreja Casa na Rocha é o nome do ministério de Deus confiado a nós. Então vamos lá, nosso tema hoje, do pecado para a salvação. Da onde Deus nos tirou, o que Jesus fez por nós, e o que Jesus e Deus Pai e o Espírito Santo esperam de nós nessa nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Paulo começa do versículo 1 ao versículo 3, falando o que nós éramos antes do novo nascimento. Que nós éramos antes de termos um encontro genuíno e verdadeiro, uma aliança e um compromisso com Jesus de Nazaré. Antes de Jesus entrar no nosso coração, aonde nós estávamos, como é que nós vivíamos, é o que Paulo relata do versículo 1 ao versículo 3. A Bíblia diz, começa claro, com algo bom, ele nos deu vida. Ou seja, se temos vida é porque antes estávamos mortos. É o que diz logo em seguida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Delito, o que é? É a quebra da lei de Deus. Um dolo, um delito, é quando você rompe uma lei divina. E pecados o significado da palavra pecado é errar o alvo. Quando você sai do propósito de Deus, quebrando uma lei de Deus, o mal entra em ação na sua vida, a morte entra em ação na sua vida. O pecado é um vírus mortal, querido. O pecado promove morte, pode gerar morte no corpo, gera com certeza também morte na alma, e na alma se encontra o intelecto, ou seja, a nossa mente, a nossa inteligência, a nossa volição, nossa vontade, poder de decisão e também os nossos sentimentos e as nossas emoções. Por isso que tem tanta gente morta de dentro para fora, sua alma assolada, porque tem feito um delito, quebrado a lei de Deus, desobedecido a palavra de Deus e promovido pecados na sua vida, errando o alvo, não vivendo o propósito pela qual Deus estabeleceu as nossas vidas para o louvor e glória do seu nome. Mas aqui a palavra é de esperança. Em Cristo Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Ele quer dar vida para você, querido. Vida abundante, vida vivida no máximo do potencial, uma vida de qualidade, uma vida de felicidade, uma vida onde a alegria do Senhor será a nossa força, uma vida de paz, uma vida de descanso, uma vida de fé. A nossa vitória é a fé. O que faz a diferença na nossa vida é a fé. Todo mundo está vivendo esse colapso, essa crise, seja crise humanitária, crise das instituições governamentais, crises econômicas, crise sanitária, crise de saúde. O mundo lá fora tem crise. Nós temos fé. A fé em Jesus de Nazaré. Então, se você está assolado pelo medo, perturbado, ansioso, agoniado, irmão, claro, faça a sua parte, as suas responsabilidades, aquilo que cabe a você fazer, cuide da sua família, se esforce, trabalhe de maneira diligente, esforçada, orando a Deus, pedindo sabedoria, faça a sua parte, porque na sua parte Deus não faz, mas no impossível, no sobrenatural, Deus vai fazer. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, as janelas do céu se abrindo sobre você, chuva de bênçãos vindo sobre a tua casa, sobre a tua família, porque Jesus veio para nos dar vida. E ele continua dizendo no versículo 2, nos quais andastes outrora, ou seja, essa vida de pecado, de delito, de coisas erradas, de quebrar a lei de Deus,
de viver fora do propósito de Deus era o que nós fazíamos outrora, ou seja, no passado. Passado é passado, tem que ficar para trás. Passado tem que ser uma escola para nós e não uma prisão. Viver culpado de coisas do passado é ficar aprisionado na sua alma de coisas que já passaram. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo Deus faz novo sobre a tua vida. Receba essa palavra de glória e de graça para você, em nome de Jesus. Nós andávamos outrora nesse mundo perdido, debaixo do pecado. E aí Paulo continua: segundo o curso desse mundo, ou seja, esse mundo poluído, corrupto, pervertido, tem um curso, é como se fosse um rio aqui. A imagem que Paulo traz é de um rio com um curso, ou seja, tem um curso, tem uma correnteza, tem uma direção de pecados, de imundícia, de corrupção, de perversidade, de coisa errada, de malícia. Se você entrar nesse rio tóxico, poluído, a sua vida vai de mal a pior. Mas se você nadar contra essa maré, as águas profundas de Deus, as fontes superiores que Deus tem para você, contra a maré desse mundo, é o que John Stott nos ensina na sua obra O Discípulo Radical. Ele diz que o mundão vai nessa correnteza, o mundão vai nesse curso, mas nós cristãos vamos contra a maré, contra a cultura poluída, tóxica, lixo desse mundo. Pelo contrário, nós buscamos as águas do Espírito Santo e vamos contra o curso desse mundo, pela qual Paulo continua: segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, quem é que está por detrás do curso desse mundo, dessa poluição, dessa corrupção, dessa sujeirada, dessa maldade, dessa desgraça toda, violência? É o príncipe da potestade do ar. Aqui é uma palavra, é um termo que simboliza Satanás, o príncipe deste mundo. Aquele que recebeu do homem, quando o homem pecou lá no Éden, recebeu autoridade para promover as suas obras malignas sobre a terra. E só tem alguém que pode destruir isso: Jesus Cristo, através da sua igreja, do seu corpo. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Então continua firme, forte em Cristo. Em Cristo nós podemos combater esse príncipe das potestades do ar, aquele que lá atrás, outrora, nos escravizou através de delitos, de pecados, de maldições, de uma série de toxinas na nossa alma, no nosso corpo, definhando, destruindo a nossa vida espiritual. Sabe, meus irmãos, esse príncipe já foi derrotado na cruz do Calvário. Ele ainda está atuante, ele ainda continua operante, mas um dia ele será plenamente, totalmente destruído, derribado, detonado e vencido. Ele já foi vencido por Jesus na cruz do Calvário, mas será lançado no inferno, lago com fogo e enxofre. É o que nos ensina o apóstolo João no final de Apocalipse. O final de Satanás, do príncipe das potestades do ar, já foi decretado na palavra de Deus. Então, se posicione no Senhor. E a Bíblia continua dizendo: segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, dos filhos que agora atuam do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Que espírito é esse, irmão? É o espírito de engano. Muitas pessoas vivem debaixo desse espírito enganoso. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século, é uma outra referência a Satanás, tem cegado o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então a Bíblia está dizendo que existe uma cegueira religiosa, uma cegueira espiritual. O príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar, tem lançado sobre esse mundo um espírito que atua nos filhos da desobediência. Como assim filhos na desobediência? Aqueles que são rebeldes contra Deus, aqueles que não levam Deus a sério, aqueles que não obedecem à palavra de Deus, os princípios e valores do cristianismo, aquilo que Deus revelou do seu coração nas Escrituras, para que possamos viver o seu propósito, os seus planos, os seus projetos na nossa vida. Quando desobedecemos a Deus, entramos num terreno pantanoso, sujo, poluído, areia movediça. A nossa vida vai se definhando, se destroçando, detonando, porque esse espírito de rebeldia, espírito de desobediência é o que atua no mundo sem Deus. Aí eu quero te perguntar, querido, você tem andado no mundo ou tem vivido no reino de Deus?
Você tem feito algo para agradar a Deus ou agradar o teu ego, o teu eu ou as pessoas sem Deus? A quem você tem servido? Ao príncipe das potestades do ar, Satanás, ou o Deus desse século, como eu disse em 2 Coríntios 4:4, ou então você tem agradado a Jesus de Nazaré como Rei e Senhor Supremo do teu coração e da tua vida? Então, filhos da desobediência. Infelizmente, os filhos da desobediência são mais numerosos do que os filhos da obediência, os filhos de Deus. Quem obedece a Deus, ama a Deus. Quem desobedece a Deus, vive uma vida longe de Deus, em rebeldia contra a palavra de Deus, e acaba produzindo pecados e delitos o tempo todo. Versículo 3, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Então Paulo está dizendo, era assim que nós vivíamos antes de Cristo, antes do Novo Testamento, antes do novo nascimento, desculpa. Nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. O que é essa palavra carne aqui na Bíblia? Carne significa carnalidade. A nossa natureza corrompida, pecaminosa, caída, adâmica, a nossa inclinação para o mal. É assim que nós vivíamos antes de Jesus. Nós fazíamos o que dava na telha, não estávamos nem aí para Deus. Se desobedecíamos a Deus, por mais que a nossa consciência ficasse pesada, a gente não ligava, estávamos em confronto com a palavra de Deus, em rebeldia contra Deus, seguindo as inclinações da nossa natureza pecaminosa. Lembre-se, para Deus só existe dois tipos de pessoas: os pecadores que se arrependem e os pecadores impenitentes, ou seja, que não se quebrantam, que não se arrependem, que endurece o coração diante de Deus. Quem é você? Um pecador arrependido, que está caminhando na direção do céu, está andando uma vida consagrada, em santidade, procurando consertar aquilo que está errado na sua vida, ou você não está nem aí para Deus, continua, seguindo as inclinações da carne, do teu eu, do teu ego inflado, ou agradando as pessoas sem Deus, vivendo segundo as inclinações da carne. Essa era a nossa vida no Egito, no passado, antes da terra prometida, que é a vida que Jesus estabeleceu para nós. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida abundante, uma vida de qualidade, só é possível vivendo no Espírito. Só tem dois estilos de vida: o estilo de vida de Jesus, a vida no Espírito, e o estilo de vida desse mundo corrompido, a vida na carne. A Bíblia diz em Romanos 8, aqueles que vivem na carne jamais poderão agradar a Deus, mas aqueles que vivem governados, guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Glória a Deus. E nós vivíamos assim antes de Jesus, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, e os nossos pensamentos estavam poluídos, corrompidos, pervertidos. Éramos por natureza filhos da ira, porque antes de Jesus estávamos debaixo da condenação eterna. Estávamos debaixo da ira de Deus, por isso filhos da ira, ou seja, todos os filhos da desobediência, aqueles que seguem o curso desse mundo, aqueles que desobedecem à lei de Deus, aqueles que vivem pecando em delito, em afronta, em rebeldia contra Deus, Deus chama de filhos da ira, como também os demais, termina Paulo. Aí entra o versículo 4, o que Jesus fez por nós, o que Deus, o Pai, fez por nós no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha que coisa linda como é que Paulo começa. É um segundo momento desse nosso estudo. Deus é rico em misericórdia. A palavra misericórdia significa miséria cardia no latim, ou seja, a nossa miséria, o nosso pecado, o nosso estado depravado, corrompido, horrível que nós estamos vivendo, as nossas mazelas, a nossa condenação, chamou a atenção de Deus. Miséria cardia. A miséria do homem entrou na cardia, ou seja, no coração de Deus, e Deus decidiu fazer algo a respeito de cada um de nós. Olha que coisa linda. Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em compaixão por mim e por você. E por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, de novo Paulo chama a atenção, a morte através do pecado e dos delitos. Pecado é errar o alvo, delito quebrar a lei de Deus, uma lei universal que Deus estabeleceu
para o nosso próprio bem, para a nossa preservação. Nós estávamos mortos. Deus nos vendo, cheio de amor e misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Isso nos chama a atenção demais. É como Paulo começou: ele vos deu vida. De novo, por uma segunda vez, ele nos diz novamente: nos deu vida juntamente com Cristo. Isso é muito importante. Só junto com Cristo é que você vai ter vida. Vida eterna, salvação, transformação de vida, uma vida familiar abençoada por Deus, uma vida com significado, uma vida com propósito, uma vida que vai viver para a glória de Deus, uma vida onde você vai se sentir melhor a cada dia, ser transformado de glória em glória, como diz Paulo, pelo Espírito Santo de Deus. Somente tem vida eterna, vida de salvação. Está caminhando na vida eterna, rumo aos céus, aqueles que estão juntamente com Cristo. Longe de Cristo não há salvação. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, através de mim. Então, ele é a porta, ele é o caminho, e o guia que nos leva à salvação é o Espírito Santo. O guia é o Espírito Santo, a porta é Jesus, o caminho é Jesus, e a salvação é o que Deus tem para mim e para você. Essa é a vida juntamente com Cristo, a vida eterna. E Paulo termina dizendo: pela graça sois salvos. Essa é uma das frases mais conhecidas, né, pela fé reformada, pelos cristãos. Pela graça sois salvos. Meu irmão, a tua salvação é fruto da graça de Deus, é fruto do amor de Deus, é fruto da misericórdia do Senhor para contigo, para comigo. E aí ele continua dizendo: e juntamente com ele quem? Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A palavra Cristo aparece 4 vezes nesse texto. E em Cristo aparece 3 vezes. Fala desse posicionamento de salvação. Então, fé nada mais é do que um posicionamento diante de Deus. Ou você está em Cristo ou você está fora de Cristo. Ou você está em Deus ou aleijado de Deus, alienado de Deus, longe de Deus. E a Bíblia está dizendo: com Ele nós seremos ressuscitados. Nós estamos sendo ressuscitados nessa nova vida que já vivemos aqui na terra, e um dia ressuscitaremos literalmente com novos corpos, corpos celestiais, gloriosos no dia do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz, né, que primeiramente os mortos ressuscitarão, logo em seguida, ao soar da última trombeta, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, ou seja, tomados com força e levados para o céu para viver com Cristo para todo o sempre. Jesus mesmo disse em João 14: não se turbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas eu estou indo para lá, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo também. O desejo de Jesus é te levar para o céu, meu irmão. O inferno não é seu lugar. O inferno, na verdade, não é para ser humano nenhum. Só vai para o inferno quem desprezar o amor de Deus, ridicularizar a palavra de Deus, promover pecados e delitos com impenitência, ou seja, sem quebrantamento, sem arrependimento, debaixo de dureza de coração. Deixa eu te perguntar: o teu coração é duro ou é mole? O mesmo sol que brilha sobre a manteiga e derrete a manteiga, que aqui o sol simbolizando a glória de Deus, revelada através de Cristo pela palavra, o mesmo sol que brilha sobre a manteiga e derrete a manteiga, tomara que teu coração seja de manteiga, é o mesmo sol que quando brilha sobre, né, cai sobre o barro, endurece o barro. Teu coração é de barro ou teu coração é de manteiga? Você tem facilidade de se quebrantar diante de Deus ou tem facilidade de endurecer a palavra de Deus e aos mensageiros do Senhor, os profetas de Deus na tua vida? Como é que você recebe a palavra de Deus? Então, se você quer se assentar um dia nos lugares celestiais como vencedor em Cristo Jesus, ressuscitado literalmente, não só nessa nova vida, através do poder da ressurreição, que é o Espírito Santo, gerando a vida de Cristo em nós, mas um dia, no dia do arrebatamento da igreja, no dia de Jesus Cristo, da vinda de Cristo, nós sermos transladados, se estivermos vivos, arrebatados,
ou ressuscitados pelo seu poder. Ó, que dia glorioso, o dia da consumação desse plano glorioso de Deus para os seus filhos. O dia da glorificação, onde nós o veremos face a face, assim como ele é. Onde entraremos nos portais eternos e Jesus, nas portas do céu, dirá: vinde, benditos do meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória a esse Deus maravilhoso que tem lugares celestiais para você, tem uma cadeira cativa para você lá no céu, se você estiver em Cristo Jesus. Se o seu nome estiver escrito no livro da vida, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu tenho certeza que um dia nós estaremos triunfando com Ele, celebrando as bodas do Cordeiro, uma grande festa celestial. E aí entra o 7, tudo isso é o que Deus fez por nós, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Tudo isso que nós estamos falando, todas essas promessas maravilhosas, tudo aquilo que Jesus fez por nós, revela a riqueza da sua graça. A riqueza e o poder desse Deus maravilhoso, que é Jesus de Nazaré, bem como esse plano redentor maravilhoso que Deus tem para mim e para você, para cada um de nós. A riqueza da sua graça, a sua bondade para conosco. E de novo Paulo repete: em Cristo Jesus. Somente quem estiver em Cristo usufruirá dessa riqueza da graça de Deus, da bondade para conosco. Tudo isso para aqueles que estiverem em Cristo Jesus. Fala de uma posição de fé, de santificação e de honra diante de Deus. Aí surge o 8, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha que coisa linda, gente. Até a fé que está dentro de você, que te leva a responder ao chamado da salvação, quem colocou dentro de você essa fé, que os teólogos chamam de fé salvadora, ou fé salvífica, capaz de salvar ao homem, quem colocou isso dentro de você foi Deus. A obra começa em Deus e termina para a glória de Deus. E no meio tem o nosso livre-arbítrio, que decide responder a esse amor, a essa graça recebida como um fruto, como um presente dos céus, de graça, sem valores materiais, sem ter que comprar salvação, sem ter que fazer boas obras para alcançar, ou religiosidade, ou ritos, ou cerimoniais, nada disso, irmão. É pela fé que nós somos salvos, mediante, pela graça que nós somos salvos, e o meio, ou seja, o braço estendido é a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Dom de Deus fala de um presente de Deus, um presente gracioso, que não custou nada para nós, mas custou tudo para Deus. Custou o preço do seu Filho unigênito, Jesus de Nazaré. Para nós é de graça, mas para Ele custou tudo. Isso mostra o valor que você tem para Deus. Você é valioso, você é valiosa. Você, mulher, é menina dos olhos de Deus, princesa do Senhor. Você, homem que está me ouvindo, você é príncipe de Deus, nação santa, povo de propriedade adquirida por preço alto, preço do sangue de Jesus. A gente até canta, né? Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sobre si, derramou lá na cruz o sangue por nós, então um preço foi pago. Para nós foi de graça, mas para Deus custou tudo. E mesmo assim, Ele decidiu amar você. Como diz, Marcos Lucado, na sua obra Simplesmente como Jesus, ele diz: não há nada que você possa fazer, para mais nem para menos, que possa alterar o amor que Deus tem por você. Porque o amor que Deus tem por você é um amor pleno, é um amor completo, que não aumenta nem diminui, ele é perfeito, e Deus te amou e revelou de forma sacrificial o amor dele na cruz do Calvário por cada um de nós. É dom de Deus, é um presente do céu. Receba esse presente na sua vida e no seu coração. E aí vem o 9, nós estamos terminando: não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não há nada no homem que possa fazer com que o homem seja salvo. Não há nada em nós capaz de promover a salvação sem Deus,
sem a graça de Deus, sem a fé no Senhor Jesus. Tudo é pelos méritos de Cristo. Tudo é um dom de Deus. Apenas nós respondemos ao chamamento da salvação. Jesus mesmo disse: muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Quem são os eleitos de Deus? Os escolhidos de Deus são aqueles que respondem ao chamado do Evangelho, ao chamado da salvação. Dizem sim para esse dom de Deus. Entendem que não são as suas obras, não são os seus feitos, não são os seus cerimoniais, seus ritos, né? Não adianta carregar cruz quilômetros, subir escada de joelho, né? Fazer todos esses sacramentos, todos esses cerimoniais. Tem, claro, alguns deles que se encontram na Bíblia têm a sua importância, como por exemplo a Santa Ceia, o batismo, né? Como marco da aliança com o Senhor, mas não é isso que salva. O que salva é a fé. Não vem de obras, para que ninguém chegue no céu e diga: não, Senhor, eu cheguei aqui porque eu sou bonzinho, porque eu sou religioso, porque eu ia tantas vezes na igreja, porque eu fazia isso, fazia aquilo, porque eu preguei em teu nome. Não é por obras, querido. Ninguém vai poder se vangloriar diante de Deus. Quando chegar lá no céu, vai ter uma plaquinha: foi pela graça que você entrou aqui. Não tem méritos humanos para entrar nesse lugar. Então compreenda isso. Não é por obras, nem por nada que nós venhamos a fazer, para que ninguém se glorie diante de Deus. Toda honra, toda glória sejam dados ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que foi imolado, que deu o seu próprio sangue por amor a nós. E no 10, para fecharmos: pois somos feitura dele, ou seja, foi Deus quem te fez, você é criação divina, e por ser criação divina, nós somos criados de Deus, por Deus, e voltaremos um dia diante de Deus, voltaremos para Deus. É o eterno retorno, né, que os gregos, os filósofos gregos diziam, né, que o mundo é feito de ciclos, uma espécie de eterno retorno, diziam eles. No cristianismo também, nós viemos de Deus, nós somos feitos por Deus, nós somos criados por Deus e retornaremos pela graça de Deus mediante a fé, para estarmos com o nosso Criador. Já podemos viver, é claro, uma vida com o Criador aqui na terra, experimentarmos um pedacinho do céu na terra, sem dúvida nenhuma. Mas Deus tem muito mais. Um dia nós estaremos no lar celestial, nas moradas eternas, no lugar que Jesus está preparando para nós, o eterno retorno para Deus. Viemos dele, não é da nossa mãe, do nosso pai, nós somos só gerados pela nossa mãe e pelo nosso pai, gerados no ventre através de um ato de concepção deles, mas nós viemos de Deus. Foi Deus quem nos criou, foi Deus quem nos teceu no ventre da nossa mãe, como diz o salmista no Salmo 139, ainda quando eu era substância sem forma, ali o Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Fala de um Deus criador, um Deus pessoal, um Deus que participa na nossa criação, na nossa geração, na nossa vida terrena e na consumação da obra maravilhosa que Ele tem para nós. Somos feitura dele. Você foi feito para Ele. Quando você vive fora de Cristo, sem Deus, você se sente uma peça fora do lugar. Mas quando você está inserido, grudado, coladinho, plugado em Deus, conectado com o céu, você se sente realizado, com um propósito. Você entende que você nasceu para aquilo, porque você é plugado, grudado, conectado com a videira verdadeira que é Jesus, o nosso Senhor. O Pai é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos que daremos fruto para a glória de Deus. E aí ele continua: pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Isso é muito importante. Nós não somos salvos por causa das obras, mas nós somos criados por Deus e em Cristo Jesus, cheios do Espírito Santo, guiados por Deus, nós faremos, é claro, boas obras. Quem não faz boas obras é porque não tem uma fé legítima. São os frutos do Espírito, por exemplo, as virtudes de Jesus, as qualidades de Deus. Assim como Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, os seus filhos produzirão boas obras, porque estão conectados com a fonte dessas virtudes, dessas qualidades, desses atributos que Deus comunica a nós: bondade, misericórdia, justiça, beleza em tudo aquilo que fazemos, santidade, espiritualidade.
se podemos desenvolver espiritualidade, é que o Deus que é Espírito derramou sobre nós e nos criou como seres espirituais, capazes de nos conectarmos com outro ser transcendente que está para além de nós e imanente que está dentro de nós. Podemos desenvolver essa espiritualidade equilibrada, sadia, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Faremos boas obras. Por isso, ajude as pessoas, né? Ajude aqueles que estão necessitados, seja generoso, seja misericordioso, trate bem, principalmente os seus mais próximos, mas também aqueles que estão longe. Tenha um coração de bom samaritano. Olha como Jesus exaltou o bom samaritano. Ele não era do povo de Jesus, ele não era judeu, mas ele agiu como um filho de Deus, com um coração de bom samaritano. Tenha um coração de bom samaritano. Faça as boas obras para a glória de Deus. Não é para se achar, não é para aparecer, não é para mostrar para os outros, não. Deus vai ver as boas obras que você vai fazer, porque você é criado por Deus e em Cristo Jesus você é capacitado pelo Espírito Santo para fazer as boas obras para a glória de Deus, com a motivação correta no seu coração. Deus será glorificado. E um dia nós receberemos de Deus lá no céu, após o tribunal de Cristo, recompensas, galardões, ouro, prata e pedras preciosas, que são elementos que fazem parte de uma coroa que nós receberemos. Tem 7 coroas mencionadas na Bíblia. A palavra no original é Stefanos, as 7 coroas descritas na Bíblia, que nós receberemos um dia se fizermos as coisas, as boas obras, com a motivação correta para a glória de Deus, segundo as promessas descritas na Bíblia Sagrada. As quais, essas boas obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus quer que você ande fazendo boas obras, fazendo a diferença, marcando essa geração. Deus não te chamou para fazer coisas escandalosas, dar mau testemunho, fazer coisa errada, né? Viver uma vida vergonhosa, desonrosa, como um vaso de desonra. Deus te chamou para ser um vaso de honra, um vaso para a glória de Deus, cheio do tesouro precioso de Deus, que é o Espírito Santo. Quem anda em Cristo, aquilo que Deus preparou de antemão, ou seja, antes da fundação do mundo, Deus já preparou boas obras, Deus já planejou um bom propósito, sonhos, planos maravilhosos para mim e para você. Eu quero terminar com 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, a Bíblia Sagrada é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia Sagrada. 1 Coríntios 2, 9, a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, você nem imagina, nem nunca passou na sua mente e no seu coração. É o que Deus tem preparado para você, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Faça a diferença hoje, aqui, agora, nessa geração. Seja como Davi. A Bíblia diz no livro de Atos que Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Que possamos ser um homem segundo o coração de Deus. Que você, mulher, seja uma mulher segundo o coração de Deus. Alguém conectado com o céu. Que cumpre o seu propósito nessa terra. Então, nós falamos hoje do pecado para a salvação. Aprendendo 3 verdades principais. Primeiro, o que nós éramos antes de Jesus. O que nós éramos no mundo. Segundo lugar, o que Deus fez por nós, é o segundo princípio que nós aprendemos, do versículo 4 até o 7. E do 8 ao 10 nós aprendemos o que nós podemos nos tornar em Cristo Jesus e o poder da fé nele, operando nos nossos corações. Primeiro, o que Deus fez por nós. Primeiro, o que nós éramos sem Jesus. Segundo, o que Deus fez por nós. E terceiro, o que nós podemos ser através da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Espero de alguma maneira ter edificado, abençoado a sua vida e o seu coração. Amanhã nós vamos continuar esse estudo de Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Continue conosco, conectado nessas lives, nessa célula online, para abençoar o seu coração. Quero deixar aqui disponível para você também os nossos dados bancários. Se você sentir no seu coração o desejo
de ser um cooperador na obra do Senhor, nesta obra linda chamada Ministério Igreja Casa na Rocha. Por que Casa na Rocha? Porque o homem prudente, a mulher prudente, constrói a sua casa sobre a rocha. A rocha é a palavra, a rocha é Jesus. Se você quer ter uma vida abençoada em todos os aspectos da vida humana, construa o seu coração, sua vida, sua família, seu casamento, relacionamento com seus filhos na rocha eterna, que é Jesus de Nazaré, revelado através das Escrituras. Então está disponível para você. Você pode mandar um Pix aí através desse código de barra. Também tem a nossa chave Pix, né? Tem o PicPay, onde você tem o código de barra aí. Tem as nossas contas bancárias, você pode anotar, vai estar disponível nesse vídeo para você. E nós também vamos estar colocando esses dados, estão sempre disponíveis no nosso site também, casanarrocha.com. Entre no nosso site, lá nós temos artigos, vídeos, áudios, nós temos muito material, cursos online, 8 cursos online, de graça, para que você possa crescer e florescer no Senhor. E ali também tem todos os dados do nosso ministério, os nossos contatos, telefones, tudo ali disponível para que você participe desse movimento, desse mover de Deus, dessa unção de avivamento através das nossas vidas, onde vidas, famílias têm sido transformadas, tanto através das mídias sociais, da internet, né, de todos esses meios eletrônicos, áudios, vídeos, como também através de uma igreja local, que está surgindo, né, faz 7 meses que nós iniciamos um novo ministério, que é o nome da nossa igreja, Igreja Casa na Rocha. Desde já eu quero agradecer o carinho dos irmãos, a generosidade por você se propor, né, movido pelo Espírito Santo a estar semeando, ofertando, dizimando, aquilo que Deus colocar no seu coração será bem-vindo. Que Deus abra as janelas dos céus e derrame chuva de bênção sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos encerrar aqui orando por você. Queremos agradecer toda a galera, né? Mais de 16 pessoas que estavam aqui ao vivo também, através do Instagram, através do Facebook. É uma alegria estar aqui. A coisa que eu mais amo fazer é isso, é pregar o Evangelho, pregar a palavra, é o que está no meu coração e eu tenho certeza que foi bênção para você, assim como foi para mim também. A palavra de Deus é a única ferramenta poderosa, capaz de transformar a sua vida, a minha vida, as nossas realidades. Só através do poder da palavra, com a unção do Espírito Santo, podemos realizar coisas grandes e maravilhosas para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então feche os seus olhos. Você também pode deixar os seus pedidos de oração, seus comentários, da onde você está nos assistindo também. Pode deixar aí na descrição, nos comentários. Nós vamos estar sempre ali curtindo, orando com você, curtindo seus comentários, respondendo perguntas, interagindo com você. Pode ter certeza, irmãos, é uma alegria para nós pegar esse feedback dos irmãos dentro daquilo que Deus ministrou no seu coração e aquilo que foi importante para você. Aquilo que é importante para você é importante para nós. Lembre-se, você não está sozinho. Não tenha medo, tenha fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma fé não acovardada, mas uma fé corajosa, crendo e sabendo que quem tem fé confia, quem confia entrega e quem entrega descansa no Senhor. Porque Maranata vem, Senhor Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos agora esse momento devocional, essa célula online. Ó Deus, essa live juntamente com os meus irmãos preciosos. Nós te agradecemos por, ó Deus, podemos pregar a tua palavra com liberdade através de todos esses meios eletrônicos, através, ó Deus, dessas plataformas digitais que levam essa mensagem aos 4 cantos da terra, Pai. Ó Deus, uma mensagem de salvação, uma mensagem poderosa, onde nós aprendemos o que nós éramos antes de Jesus, o que Deus fez por nós através de Jesus e aquilo que nós podemos ser em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor nos leva a entender a grandeza, as riquezas da tua graça. Ó Deus, a maravilhosa bondade e misericórdia, graça e amor revelado através da pessoa de Jesus, revelado através da cruz
e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Nos ajude a viver uma vida que agrade o teu coração. Ó Deus, nos ajude em meio a essa pandemia, aqueles que estão sofrendo nos leitos de hospitais, ó Deus, nas enfermarias, nas UTIs. Ajuda os nossos médicos, os nossos enfermeiros, os profissionais da linha de frente, todos aqueles que estão ali engajados na ajuda daqueles que estão sofrendo nessa área, Pai, nessa pandemia. Ajuda também aqueles que estão sofrendo economicamente, dando sabedoria, saída, estratégia, os comerciantes, industriais, ó Deus, os funcionários, o desempregado. Abre as janelas dos céus e derrama chuva de bênção sobre os teus filhos, sobre a tua casa, sobre a tua família, Pai, a família de Deus. Seja cuidada, Pai, pelo poder do Espírito Santo, sejamos renovados, tocados, abençoados, que os teus anjos estejam a trabalhar em favor daqueles que serão os herdeiros da salvação. Que o Espírito Santo gere mudanças radicais, aquele que está vivendo uma vida longe de Deus, atolado no pecado, no pântano tenebroso desse mundo corrompido, pervertido, malicioso, maldoso. Pai, seja arrancado dessa areia movediça, desse pântano sujo, tóxico, poluído e levado às águas tranquilas. Ó Deus, como diz o Salmo 23, leva-me às águas tranquilas, às verdes pastos. Ó Deus, por amor ao teu nome, Senhor, faz isso, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ó Deus, opera, prospera, abençoa os dizimistas, os ofertantes, aqueles que se engajaram em prol da tua obra, aqueles que estão semeando através do Pix, do PicPay, das contas bancárias, ó Deus, através dos envelopinhos, ó Deus, todos aqueles que se engajam conosco nessa obra linda chamada Reino de Deus, povo de Deus. Ó Deus e filhos do Senhor Jesus, Pai, continua abençoando as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, a tua igreja, Pai, os teus filhos sejam abençoados e agraciados pelo Senhor. Cura os enfermos, sara os feridos, restaura todas as coisas, liberta os cativos. E nós repreendemos toda ação do mal, de demônios, gerando depressão, angústia, tormenta, síndrome do pânico, tantos problemas, mazelas na alma, enfermidades, problemas, pecados, iniquidades. Demônios, saiam no nome de Jesus das vidas, das casas, das famílias. Bate em retirada, sejam amarrados, amordaçados, imobilizados, levados agora, onde Jesus determinar, derrotados, para a honra e glória do nome de Jesus. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre vocês. Beijão do pastor Giovanni. Entra lá no site, casanarrocha.com, e conheça o nosso ministério, a nossa vida e aquilo que Deus vem fazendo no nosso meio. Amém e amém.